Boa noite. É, são, hoje é 24 de fevereiro de 2019, são 20 horas e 7 minutos, de um calor insuportável no Rio de Janeiro. Parece que o capeta saiu lá do inferno, veio para cá e tocou fogo em tudo. Olha, tá brabo, tá muito brabo. Mas o assunto de hoje é sobre a Venezuela. Afinal de contas, esse desgraçado do Maduro cai ou não? É uma situação realmente bastante complicada. Eu hoje conversei com amigos venezuelanos que moram nos Estados Unidos, e eles acham que ele vai demorar bastante para cair. E a explicação que eles me deram é lógica. Eles acham que o Maduro só cai com o uso da força. Por quê? Chávez montou um governo fundamentalmente militar. O governo que existe na Venezuela hoje é um governo militar, é uma ditadura militar. Viu, PT? Uma ditadura militar, que vocês tanto batem palma. Vamos lá, existe uma série de situações que eles colocaram para mim. Maduro tem aproximadamente, parece que um milhão, 1,5 milhão de soldados, entre soldados regulares e a milícia. Mas isso não significa um poderio militar. Esses amigos meus acham que, desculpa, que a situação crítica da Venezuela hoje, os militares não têm, assim, como é que se diz, formação para os novos armamentos vindos da Rússia. E, além disso, há também a falta de manutenção. Quer dizer, eles não estão, eles podem posicionar esses mísseis, essas baterias de mísseis, esses radares ultramodernos da Rússia, aliás, os mais modernos do mundo, mas o nível de operação desses equipamentos, é rudimentar. Porque uma coisa é a Rússia fornecer esses equipamentos, e a outra é o treinamento constante, porque são equipamentos altamente sofisticados. E esses amigos acham que a formação do pessoal responsável pelo controle desses armamentos não teria tido um desenvolvimento bastante para saber como usá-los em toda a sua capacidade. Esse é um ponto, que é bastante coerente. Por outro lado, o armamento militar da Venezuela não é lá grandes coisas. Você vê que avaliações recentes de grandes estrategistas colocam o Brasil em 14º lugar. E a Venezuela em 48º ou 47º, se não me engano, em termos de poderio militar, em termos de força de atuação numa guerra. Então, se for comparar, eles têm uma arma super poderosa da Rússia, mas nós temos um exército muito mais bem preparado. E uma prova disso é que você não vê o exército venezuelano no Haiti ou em confrontos mundiais, em situações graves mundiais. Vê muito o Brasil. O Brasil tem um conceito muito bom nessa área de estratégia, que é fundamental numa situação dessa, coisa que a Venezuela não tem. Então, se houvesse hoje uma guerra entre Brasil e Venezuela, mesmo com o poderio militar dessas armas fornecidas pela Rússia, seria um embate até certo ponto covarde. Porque se o Brasil tem deficiências em algumas situações, por exemplo, aeronaves de médio alcance, que é uma falha das Forças Armadas do Brasil, por outro lado, tem homens muito bem treinados, tem excelentes estrategistas de guerra,
E quando você pesa, coloca isso na balança, é uma diferença muito grande a favor do Brasil. Mas, voltando ao governo de Maduro, por que esse pessoal acha que ele não vai cair? Porque o alto comando das Forças Armadas manda no governo. O governo da Venezuela é um governo estritamente militar. É o que eles colocam, esses amigos meus. Pô, por que Maduro escolheu, por que Chávez escolheu Maduro? Ora, porque é um papagaio de pirata, vai fazer tudo que o exército mandar, é porra louca. As Forças Armadas da Venezuela estão altamente envolvidas com tráfico de drogas, pesado. Estima-se hoje que o tráfico de drogas proveniente da Venezuela movimente a quantia de 25 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, uma quantia realmente potente. Potente. Não é só para o Brasil que eles mandam drogas, mandam inclusive para os Estados Unidos. Então, esse pessoal do alto comando não vai querer entregar isso assim de bandeja. E aí é que vem a contradição da esquerda, né? Quando uma ditadura militar, como é o caso da Venezuela, quando é uma ditadura militar, como no caso da Venezuela, os caras chamam de democracia. Olha o que está acontecendo lá e vê se é democracia. Agora, quando é um regime militar, como ocorrido no Brasil, é ditadura. Eu vivi, como eu canso de dizer isso aqui, eu me orgulho dessa época, eu vivi da minha infância até a minha puberdade, a fase de rapaz, de começar a trabalhar, de ser executivo. Eu vivi durante o regime militar. E fui do Partido Comunista, fui da UNE, joguei bolinha de gude para os cavalos da Polícia do Exército se esborrachar no chão. Eu fiz tudo isso e nunca fui preso. Meus pais foram, porque eles pertenciam à rede da legalidade do Brizola, ainda no começo, antes de 64, na época que estava se montando toda a estratégia de guerrilha no Brasil. Então, veja que contradição. Um governo militar, puramente militar. Assim é na Coreia, assim é em Cuba, assim é na Rússia. Lá é democracia. Agora, o nosso regime militar é uma ditadura sangrenta. Mataram não sei quantos, esquerdistas, patriotas. Puta que pariu. Quantos russos a Revolução Russa matou? Quantas pessoas o socialismo matou no mundo? Se você somar todas as guerras que aconteceram até hoje no mundo, vai ser menos da metade do que o regime socialista matou no mundo inteiro. Mas eles acham isso democracia. Então, vamos lá. Esses amigos acham bastante complicado e não vai ser fácil. Eles acham que só uma intervenção militar americana vai tirar Maduro do poder. Ele está perdendo essa guerra de comunicação, essa estratégia da ajuda humanitária, se por um lado ela é extremamente válida para um povo que está matando, já matou o seu animal de estimação, já matou animal zoológico, não tem dinheiro para comprar comida, mesmo que ela tenha no supermercado. Os caras não têm papel para limpar a bunda, meu amigo. Porra. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tenho essa mania de ficar coçando o nariz, não é porque eu uso droga não, viu? É porque eu tenho rinite alérgica. E no calor, ela ataca, me dá uma irritação, me dá uma coceira no nariz que é brincadeira. Fechando parênteses. Então, é bastante complicado isso, porque enquanto o alto comando das Forças Armadas venezuelanas estiver dando apoio para Maduro, ele vai continuar no poder. Quer dizer, numa hora dessa, uma guerra, vamos supor que haja uma guerra entre Brasil e Venezuela. Se o Brasil se der bem, isso é imprevisível,
A popularidade do capitão vai nas pencas, vai virar líder mundial. Agora, se der errado, meu amigo, do jeito que estão as coisas, eu acho que é muito cedo para o governo Bolsonaro se enfiar numa situação dessa, de uma guerra com um país vizinho. É bom que ele continue fazendo o que está fazendo, para promover ajuda humanitária, que não é um caminhãozinho, 200 toneladas de produtos, medicamentos, como essa cambada do PT está dizendo, não é um caminhãozinho. Caminhãozinho é um cacete, meu amigo. Bota 200 toneladas lá no Nordeste e vê se o pessoal não vai ficar feliz da vida. É que é aquele troço, né? Ditadura boa é a nossa, a dos outros é que é uma merda. Então, eles acham que vai ser bastante complicado o Maduro ser deposto. Enquanto ele tiver o apoio do alto comando do Exército e dessa milícia clandestina que o Maduro sustenta, com benesses, com isso, com aquilo, quer dizer, aí você para pensar, a maioria da população não tem dinheiro para comprar 1 quilo de carne, não tem papel higiênico, então estão doando os filhos porque não tem condição de sustentar, enquanto uma milícia tem todos os recursos que ela precisa. Não é para viver bem, mas é para viver melhor do que a população venezuelana. É uma situação bastante complicada. Eu não acredito, baseado nesses amigos que são ex-militares, eles não acreditam numa solução assim, que o Maduro saia, que ele renuncie, que ele saia fora da Venezuela, porque não é o Maduro que governa, são os militares do alto comando das Forças Armadas. É bom que se deixe isso claro. Bolsonaro está fazendo um papel bastante, como é que eu vou dizer, bastante consciente do Brasil. Estou tomando uma cervejinha porque está bravo. Você viu? Ele está tomando uma posição bastante consciente, participando dessa ajuda militar, reunindo os outros países, os países da América Latina, e fazendo o papel que a esquerda gosta de fazer, que é a comunicação. Maduro está perdendo essa guerra, porque para o mundo inteiro é uma crueldade matar pessoas, matar o povo, dar tiro no povo desarmado, que está fazendo o quê? Está tirando pedrinha. Os caras estão escolhendo. Ontem eu assisti um vídeo que eles estavam recolhendo pedras, e um cara que estava organizando disse, não, as pequenas, as grandes não, as pequenas. Quer dizer, porque não vai machucar ninguém. Vai fazer o quê? Vai bater naqueles escudos e vai cair no chão. Não estavam pegando pedras grandes. Até nisso os caras estão preocupados. E, enquanto isso, a milícia de Maduro está atirando para matar. Para matar. Já tem mais de 400 feridos, já tem, se não me engano, 8 mortos, morreram mais 4 ontem, nessa tentativa de entrar com os caminhões de ajuda. Mas o que é importante nessa história toda é que a principal guerra, que é a de comunicação, que antecede uma guerra real, o Maduro está perdendo de 2.000 a 0. 2.000 a 0. 2.000 a 0. Quer dizer, o governo Maduro já acabou. Ele não existe mais. É um governo que as grandes nações do mundo, inclusive a Organização dos Estados Americanos, já reconhece como legítimo, mas dentro da Venezuela, dos dois governos, o que tem a força, quer dizer, o exército, é o governo do Maduro. Então a gente torce para que isso acabe, sabe, para que não se transforme num mar de sangue. O Maduro tinha que... É uma merda que o esquerdista não tem complacência com ninguém. Eles gostam disso. Povo na miséria, escravizado, porque essa é a maior escravidão que se pode submeter a uma nação. A fome, o desemprego, a falta de dignidade por não ter um trabalho, as crianças passando fome, você
e risco de perder a família, porque você não tem, você perde aquela noção de estrutura familiar. Quer dizer, esse é o pior tipo de escravidão que pode ser exercido em cima de uma nação inteira. Aí a gente vê o petismo batendo palmas para Maduro, pelo amor de Deus, essa gente tinha que ser expulsa do país. A democracia, ela é o melhor de todos os sistemas, mas é também o pior deles. Porque numa hora dessa, você tem que conviver com essa turma de canalhas, safados, que está com a realidade estampada nas fuças e bate palma. E bate palma. O que eu acho engraçado nessa situação toda é porque esses caras não vão falar. O Brasil é uma merda? Meu amigo, vai para lá. Vai viver lá. Vai lá defender Maduro. Sai daqui do Brasil, isso aqui é um inferno. Paraíso é lá. Cuba, Venezuela, Rússia, Coreia do Norte. Vai para lá, bicho. Vai para lá. Aí surgiu o Willis. Vê bem como é que é esquerdo papo. Vai para onde? A Alemanha. Vai para o paraíso, né? Por que não vai para Cuba? Vai para Cuba, Jean. Vai lá ser viado em Cuba para tu ver se 2 dias depois você não está fuzilado no paredão. Não, eles não vão. Vão para as grandes nações. Por quê? Porque, ou mal ou bem, existe na Alemanha uma democracia. Por que eles não vão para lá? Não vão, né? A gente sabe por quê. Então, resumindo, para esse vídeo ficar curto, esses amigos acham que o Maduro ainda vai ficar um bom tempo no governo da Venezuela. E o único fator que pode realmente tirar esse cara do poder é os Estados Unidos entrarem. Eu tive conversando com 2 amigos, assim, são pessoas de altíssima capacidade de estratégia militar. Eles acham que vai acontecer. Vai acontecer. Eles estavam crescendo, está evoluindo, o troço está, como é que se diz? Está tomando um vulto realmente perigoso, não só para a América Latina, mas para os interesses de outros países. As grandes nações já estão contra, já reconhecem Guaidó como presidente. E a coisa vai se desenvolver, esses 2 amigos acham isso. Ela vai crescendo até que não haja outra solução a não ser uma intervenção militar, feita pelos Estados Unidos. Ele diz que nenhum país da América Latina poderia tomar uma atitude dessa, porque isso envolve outras nações, como a Rússia e a China. Então, se nós entrarmos, nós da América Latina, os países da América Latina entrarmos numa situação dessa, a retaliação vai ser muito pior para a gente do que vai ser para os Estados Unidos. Eles até citam alguns exemplos de quando a Rússia ameaçou, não entra aqui, porque se entrar vai dar merda. O maluco louro foi lá e entrou e não deu merda nenhuma. Então, eles acham que vai acontecer a mesma coisa com a Venezuela. Embora a Venezuela seja um país com grandes reservas de petróleo, o nível de interesse de Rússia e China é pequeno. Quer dizer, o maior interessado no sucesso da Venezuela ou na manutenção do Maduro é Cuba. Por quê? Porque a Venezuela enfia, como o Brasil enfiou, uma fortuna lá dentro daquele inferno. Então, Cuba ficaria sem o apoio da Venezuela. Mas para a Rússia e Coreia, a Venezuela não é bosta nenhuma. Então, esses amigos acham, esses 2 estrategistas militares acham que não vai haver esse falar, estou ameaçando, não faz isso, porque se fizer isso eu faço aquilo, não vai fazer porra nenhuma, não vai fazer porra nenhuma. O maluco lá, louro do americano, e yankee americano, vai entrar naquela porra, vai fuzilar o Maduro, vai fazer igual fizeram com Saddam Hussein, vai pendurar esse filho da puta em praça pública pelo pescoço. E não vai dar nada. E não vai dar nada. E vai livrar o povo venezuelano dessa situação horrível, um país rico,
riquíssimo. A Venezuela é linda, a Venezuela é linda. Está se transformando numa Cuba, uma favela a céu aberto, um país que é lindo, que é lindo. Eu fico muito revoltado quando eu vejo pessoas que nunca colocaram o pé em Cuba falando maravilhas de Cuba. Eu tive em Cuba 7 vezes, em visitas comerciais. Você, quando vai fazer negócios, eles têm eles tinham uma vacina, uma série de vacinas produzidas por recombinação genética, que eram fantásticas. Então, a empresa que eu trabalhava, mas precisamos conversar para ver se a gente consegue trazer essas vacinas para o Brasil. A primeira vez que eu fui, eu passei 45 dias em Cuba. E quando você vai para negociar com alto escalão, você pode andar por onde você quiser, não tem aquele grupinho te perseguindo para saber o que você está fazendo, onde você vai, ele vai atrás. Quer dizer, você tem mais liberdade. Eu, nessas 7 viagens de Cuba, eu trouxe aproximadamente umas 4, 5 mil fotos do que é a miséria cubana. Eu andei espalhando essas fotos na internet, com codinome, claro, porque eu não sabia se eu ia voltar, para mostrar o que é a realidade de Cuba. Que quando o turista vai lá, você não lembra, para lá você não pode ir, você tem que vir para cá. Porque ali não pode, porque as zonas de segurança. Tem um carinha que vai jogando você para lá, para você ver só o lado bonito de Cuba. Cuba é lindo, Cuba é um paraíso aquele dali. E o povo pobre cubano não desfruta disso, não desfruta. Então, é lamentável que a gente chegue a um diagnóstico desse, que vai demorar um pouco para esse desgraçado. Vai ver a foto desse desgraçado pendurado numa árvore com um colarzinho de sisal no pescoço, estrebuchando, assim, antes de morrer, porque ele vai se desgraçado até demorar a morrer, esse miserável vai morrer. Então vamos torcer para que o Brasil não aceite provocações. Já aconteceram pelo menos umas duas ou três, foi provocação, porque as armas explodiram no território brasileiro, isso é agressão grave. Eu espero que o Brasil tenha, não vou dizer juízo, porque me parece que Bolsonaro está muito, muito, muito bem assessorado nesse ponto, e os militares brasileiros, pela grande experiência que têm, é bom frisar que todo o entorno de Bolsonaro, quase todos eles, acho que não tem nenhum assim, mais próximo do Bolsonaro que não tenha participado de missões de paz da ONU, no Haiti, em outros lugares, na África. Então, são pessoas extremamente experimentadas que não vão deixar o capitão fazer besteira. Eu acho que não deve, não deve. A gente deve continuar, nós, Brasil, Colômbia, Equador, esses países da América Latina, devem continuar exatamente nessa guerra de comunicação que está sendo muito, muito, muito bem sucedida. Está expondo para o mundo inteiro o que é o regime venezuelano. Um regime sangrento, um ditador de merda, que não, como todo regime socialista, que não vai pensar 2 vezes em matar o próprio povo. Quer dizer, está sendo exposta de maneira crua, sangrenta, na época de hoje. Agora não tem historiador para ficar contando historinha, para dizer que Lamarca foi herói, para dizer que Stalin foi um deus, para dizer que Gramsci era o maior de todos os filósofos da eternidade. Então a coisa está sendo mostrada de forma nua e crua, 24 horas por dia, com a televisão mostrando, principalmente as TVs venezuelanas, fazendo um trabalho espetacular, espetacular. Os caras estão correndo risco. E se a coisa der errado, meu amigo, eles vão padecer. Eles vão padecer. Mas, se Deus quiser, não vai dar. Então, essa é a opinião que eu queria passar para vocês, não é minha.
Eu estou transferindo a opinião de pessoas que eu conversei. E, infelizmente, eu acho que esse desgraçado ainda vai demorar um pouquinho a cair. De sorte que, se ele é maluco na Venezuela, a maior nação do mundo tem um maluco maior do que ele. Então, tomara que o grandão louro lá aperte a porra do botão e fale assim, ó, vai ser agora, esse desgraçado vai cair hoje. Porque, pelo que parece, já está assim, quase que tudo preparado, ou assim, já bastante adiantado, para que haja uma intervenção americana militar na Venezuela. E aí, meu amigo, eles estão avisando, olha só, vocês podem se arrepender. Seu general, o senhor está com Maduro? Olha só, antes que o senhor perca tudo, vem para o lado do povo, é o povo que está pedindo, não somos nós não, é a maioria do povo venezuelano. E os caras estão assim, ó, tá igual um macaquinho, não vi, não ouvi, não falei. A hora que o maluco lá cismar do rabo e apertar o botão vermelho, olha, eu quero aquela porra de volta. Eu temo muito pelo povo cubano, pelo povo venezuelano, desculpa. Porque esses canalhas não vão pensar duas vezes em fazer do povo venezuelano escudo. Eles fazem com criança, por que não vão fazer com adulto? E essa é a grande preocupação, entendeu? Essa é a grande preocupação. Vamos torcer para que a coisa se resolva antes, que esse desgraçado saia da Venezuela, vá para a puta que o pariu, e que o povo venezuelano tenha, pelo menos, o direito a um regime melhor do que essa porcaria desse socialismo vagabundo, que agora está servindo de exemplo para muito brasileiro safado, safado, que defende isso, que defende PT, que defende PSOL, que defende PPS, que defende essas merda toda aí da esquerda, que não vale nada. Porque a hora que eles estiverem no poder, você sabe quem vai se fuder nessa história? É você. Gente, boa noite. O vídeo ficou curtinho para a gente não se prolongar muito mais. Um abraço para todos. Até o próximo.